Bem-vindo a este novo episódio do nosso podcast Vamos, agora já com o Padre Simão, retornado da Missão País, que andou aí uma semana com 58 58 universitários da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, FCUL. FCUL, exatamente. E estamos também já nas primeiras horas, nos primeiros dias da Quaresma, por isso hoje vamos dedicar, como habitualmente, este nosso episódio a reler, ou a ler, ou a apresentar as mensagens dos nossos pastores. O Pastor Universal, o Papa Leão, na sua primeira mensagem para a Quaresma, né? Desde que é Papa, e também do nosso Bispo, o Patriarca Dom Rui Valério, que também nos enviou a sua mensagem para a Quaresma. Mas antes disso, então conta-me lá o que é que andaste a fazer durante uma semana. É fácil, é? Missão País, ponto. Missão País, a minha semana foi fácil. Foi longe. Foi em Miradouro. Miradouro, 1h30 daqui, a sul de Fátima. Por acaso não fui a Fátima, não me consegui organizar, porque pronto, há sempre muita coisa para fazer. Mas o padre Mendo também estava numa missão perto de Fátima, mas acho que não a Fátima. Pois nós não fomos. Talvez nos próximos anos, este foi o primeiro ano, talvez nos próximos anos consigamos pôr isso lá. Mas Miradouro é conhecido pelas suas grutas. Sim. Também tivemos a oportunidade de ir às grutas. Para quem não é de biologia, é uma experiência um bocado... Bem, tem alguns miúdos de biologia, de geologia, todos entretidos, e estalactites e estalagmites, e a explicar e tudo. Não, aquilo é giro. Não, é giro. Mas não é... Pronto. Mas, enfim, eu não sou da área, não... Um teólogo. Sou pouco interessado, mas pronto. Mas é giro, é uma boa experiência de ir. Alguns já lá tinham ido com a escola, e não sei o que, já percebi que é um ponto de atração. Mas... No seminário não foste? Não passei, nunca deram passeios ali perto de Fátima. Não, Miradouro, nunca fui. Já não sei se era seminarista, se era padre, mas houve um dos passeios do seminário, também continuam a haver passeios, não consigo? Continua, até eu sair continuava. Sim. Então pronto, quando uma vez fomos ali para aqueles lados e fez parte do itinerário do passeio ir às grutas de Miradouro. Já era seminarista, ou já era padre, por acaso já não sei bem qual é que foi o ano. Mas pronto, mas não é só para as escolas de miúdos, eu fui lá já crescido. Não, aquilo está montado, mas depois fomos no deserto, fomos no inverno agora. Aquilo tem umas piscinas à saída, portanto, aquilo está montado, acho eu, mais para o verão, e uma dinâmica familiar, e como nós fomos lá, depois destas cheias todas, aquilo estava inundado. Havia zonas que puseram uns andaimes, nós andámos por cima dos andaimes, inundado, e com o rio lá dentro... Dentro das grutas viram a água, assim, giro. Portanto, estava ainda mais úmido, ainda mais fresquinho, aquático. Mas pronto, Missão País é uma experiência muito engraçada. Eu já tinha feito há 8 anos como leigo, há 1 ano como diácono e agora como padre. É uma experiência engraçada de igreja, de serviço, de missão. É um grupo muito heterogéneo, é sempre um grupo muito heterogéneo, porque é um grupo... Nós estamos habituados a grupos de campos de férias, de coisas assim parecidas, mas que à partida todos têm um mínimo de pedalada cristã, e ali não. E ali começa a haver muito o chamamento do amigo, não é? Para vir às coisas da fé, e então parece muita gente um bocadinho sem bases nenhumas, e o que é muito interessante, é muito desafiante para o padre, muito desafiante, é ótimo. Mas é pronto, são ossos duros de roer. Não, só nada. Não, se a pessoa vier com abertura e com empenho para aquela, em primeiro lugar, para a prática da caridade, para estar atento e para estar disponível para aquilo que for necessário, e também com bom espírito, assim, de grupo, de equipa, temos ali uma base que já é uma linguagem cristã. O resto depois é o que está mais fundo, é o sentido. Sim. Mas a prática do serviço, de ir para as comunidades, normalmente não é o tema difícil. O tema difícil é não se entender aquilo como uma borga de amigos, não é? Vamos para cá e ficamos até às tantas como amigos, e depois no dia a seguir é um rol de cansaço. Sim, mas para isso é que servem os chefes, não é? Sim, mas os chefes
também é diferente dos campos, porque está-se a animar pessoas da mesma idade Sim. e amigos. Portanto, Sim. não é fácil. Os chefes não costumam ter uma atitude autoritária. Sim, mas eh, podem, com a experiência, podem dizer aos meus amigos: vamos ter muitas noites aqui, vamos esperar isso para as últimas. Agora é muito importante descansar e repousar, que é para amanhã não perdemos energia. E depois é ter, mas realmente, essa era a voz do padre. e depois é ter dias cheíssimos, que é para eles à noite estarem que hoje, ser proibido o café e outras coisas que tais, e pronto. E ao terceiro dia já estão com olheiras, vão para a cama, que adormecem logo em 30 segundos. Já e ao percebi que o sonar padre com- nunca fez uma missão para isso. Pronto, Pois, já- não. Missão País Já nunca vamos ao fiz. tema. Eu fiz a missão... Fiz uma missão em era seminarista. Foi num contexto engraçado. Ou seja, o Dom Vitalino, não sei se o senhor te lembras dele ou não, que foi bispo de Beja, pois. E foi bispo auxiliar de Lisboa antes de ir para Beja. E uma das coisas que na altura o seminário disse ao Dom Vitalino foi: conte connosco, não estamos longe. Então o Dom Vitalino, houve um ano que tinha que fazer umas mudanças lá na paróquia da Amareleja, que é ao pé de Barrancos, entre Barrancos e Moura, Ok. mesmo na fronteira com a Espanha. Aquilo é mesmo muito longe, e o senhor padre estava lá há muito tempo, já estava muito velhinho, já estava muito desgastado e estava a pensar a sair, mas o Dom Vitalino não tinha padre para mandar para lá. Então achou que devia mandar para lá uma comunidade religiosa feminina, umas freiras, que animassem a pastoral, e depois de tempos a tempos passasse por lá um sacerdote para os sacramentos, mas a animação pastoral da oração e da catequese e da caridade ser entregue a uma comunidade religiosa feminina. Então achou que se tivesse lá um grupo de missionários durante 15 dias, um bocadinho também a fazer essa ponte, pudesse fazer um bocadinho a transição mais à vontade. Aquilo correu tão bem ou tão mal que o senhor padre ficou lá mais 7 anos, até mesmo quase morrer. E foram 15 dias, não foi só uma semana, e nós aí estávamos na Marleja, no verão, mesmo que não quiséssemos, ao terceiro dia já estávamos todos a dormir a sesta, mas uma sesta profunda, mesmo de tomar banho depois a seguir e fazer um novo dia a partir das 5 da tarde, porque o calor era insuportável, e as pessoas também, não valia a pena irmos de porta a porta porque as pessoas estavam todas a dormir. Então os horários eram diferentes, e depois à noite toda a gente estava na rua até à 1, 2 da manhã. Pronto, foi assim uma missão país diferente, feita pelo seminário. Depois no ano a seguir fizemos também em Barcarena, porque ia para lá um pároco novo, então fizemos também ali também uma missão já mais urbana, não é? Já mais aqui nos nossos lados. Foi na altura do 11 de setembro, das Torres Gêmeas. Eu lembro que estávamos numa casa sem... Há 25 anos. Foi em 2001, sim. E era à medida que a gente estava a bater na porta das pessoas para conversar com elas e para convidá-las para ir aqui ou acolá. Já não me lembro qual é que era o nosso pretexto de bater à porta, que era para não parecer que estávamos ali a fazer coisas esquisitas. Mas depois víamos nas televisões de todas as pessoas, aviões. Já não conseguia perceber bem o que era, e depois, como estávamos sempre a andar de um lado para o outro, e aquilo estava a dar em loop, então havia umas imagens que não havia torres, outras imagens que havia torre, uma imagem que estava um avião a bater, outra imagem que estava sem avião. Então aquilo foi só depois, quando entramos lá na casa de uma velhinha, que nos abriu mesmo as portas para nos dar um chazinho, um lanchezinho, é que ficámos mais do que 10 minutos lá a ver televisão para tentar perceber o que é que se passava. Então nós acompanhámos lá aquele dia, basicamente com jornais, a comprar jornais, que saíam 2 vezes por dia, né, de manhã e à tarde. Então nós comprávamos para aí 2 jornais de cada família, porque nós éramos bastantes, então para lermos o jornal foi uma altura engraçada também, por isso dá para sinalizar qual é que era algo. Então, mas não havia smartphones com... Pois, não havia smartphones, não havia internet assim, não havia televisão na casa onde estávamos. Por isso, pronto, estávamos aqui em Barcarena. Eu estava de carro, estava a 2 minutos de casa, mas não fui. Mas pronto, tive também essa experiência mais de ambiente seminário, por isso era um bocadinho diferente, mas é um ADN engraçado, aquela marca da saída, do cuidado, conhecemos as pessoas, de estarmos com as pessoas, de estarmos sempre abertos, sempre disponíveis, foram 4 semanas neste caso, foram 2 semanas mais 2 semanas muito, muito interessantes. Mas então a tua missão país foi
Foi a muito primeira interessante. vez Foi como padre, foi a primeira vez com a padre. Faculdade de E fui Ciências. substituir o Dom José Miguel, que foi o meu reitor do seminário 6 anos e que teve com a Facul 12 anos. Portanto, não com os mesmos, não é? Sim. Porque eles vão rodando. Mas há ali, pronto, muita marca. E tive a graça e a sorte de pedir ao Padre Zé para ir lá celebrar a missa num dia e estar com eles, só que pedi no dia anterior e ele, graças a Deus, pôde, também com muita generosidade da sua parte. E foi, portanto, muita Estava comoção. mais perto da Guarda até Fátima. Mas foram 2 horas é e meia. 2 Ele horas. disse ao Padre, acima são 2 horas e meia. Vocês pagaram o gasóleo ao menos ou não? Ai, Boa. miúdos. Está bem. Também, vocês também ninguém vos pagou por isso. Mais, desculpa. Sim, mas ele foi lá? Ele foi lá. Ele ia lá e depois disse ao Padre, Simão, estou aqui a tratar de umas coisas, só vou conseguir ir ao jantar e ao teatro à noite. E disse ao Padre Zé, Tem que celebrar a missa. não, vem 2 horas, vai estar 5 horas de carro para estar cá 3 ou 4. Então eu pedi assim a 2, fiz assim um chorinho, pedi a 2 para fazer um vídeo. Então eles fizeram um vídeo ao Padre Zé. Eram os únicos que sabiam que ele vinha. E ia dizer, gostávamos muito que viesse, não sei o que, celebrar a missa connosco. Tal. Depois ele diz que depois também aquela mensagem motivou para vir mais cedo. vir mais cedo. Já se a missa, jantou e foi ao teatro da última... Foi ao teatro, depois saiu. O teatro é a última noite ou é a penúltima noite? Normalmente acho eu que é a última noite, desta vez foi a penúltima, porque lá umas coisas da Câmara. Sim. Mas foi interessante. Miradair foi afetado também por por estes temporais e por isso a comunidade estava desejosa de tudo. Boa. Não apenas do teatro. Eu nunca vi, também, mesmo nas outras coisas que tinha estado, outras missões, um teatro tão cheio, a comunidade a apoiar tanto. Uma coisa, as pessoas estavam. Foi o primeiro ano em que lá estava. O primeiro ano em que lá estávamos. Nem sabiam o que é que era, sim, nem não sabiam o que éramos. Sim. A escola a dinamizar, os lares, as coisas. Pronto. Então pronto, hoje tivemos assim problemas técnicos, mas vamos continuar a conversa, por acaso não sabemos bem onde é que isto parou, mas estávamos a falar da última noite do teatro e do acolhimento da população lá de Miradair. Queres voltar a dizer isso outra vez ou não? Não, só a dizer que o teatro foi na penúltima noite, mas o teatro estava a abarrotar lá. Mas tinha lá mesmo um teatro lá na Casa da Miradair? Casa da Cultura da Câmara. A Câmara é a Câmara de Porto Mós, mas tem lá uma Casa da Cultura. E estava a encher, mas encheu, os missionários ficavam, tivemos que pôr mais cadeiras, mais coisas, os missionários a ficar nos corredores e Boa. Portanto, foi uma coisa muito boa e é sempre giro. Eu também perguntei porque é que há o teatro, né? Porque nem sempre os missionários gostam, ou a maioria dos missionários que vão para o teatro não querem ir para o teatro. Sim. E porque passam a semana inteira e não têm contacto com a população direta. Passam a semana inteira a ver texto uns com os outros, que criam um grupinho muito giro normalmente, mas é um serviço que não se vê. Mas depois é um tipo de presente à comunidade diferente, porque imagino que para muitas daquelas pessoas nunca vão ao teatro. Sim. Pronto, e por isso é interessante. É interessante também ver as pessoas a filmar, entusiasmadas, a aplaudir, a rir, a chorar. Quer dizer, e de facto estes teatros, eu acho que por norma são bem escritos, são engraçados. Tem sempre assim um guião escrito, mas depois vai-se tentando pôr coisas da terra e piadas daquele grupo e não sei o quê. Mas pronto, lá me pediram para entrar porque o Padre Zé também entrava sempre. Então pediram para fazer lá uma cena. Também foi muito improviso. Disseram, vais entrar aqui, depois vais lá para ali, tens que falar deste tema e tem de acabar assim. Pronto. E tu acabaste logo. Não, eu lá fui falando e pronto. Depois lá me expulsaram do palco assim, de maneira específica. E pronto. E pronto, mas a missão muito gira. Eu tive... aquilo foi de domingo a domingo. Começou no domingo das eleições. E eu tive domingo à tarde. Cheguei um pouquinho mais tarde que eles. Tive aqui a celebrar as missas de manhã. E saí sábado à noite para celebrar cá as missas de domingo. Foi muito interessante também conhecê-los. Sinto que é uma geração... Talvez vejo que sinto mais isso. Mesmo dentro da geração católica, vamos dizer assim. É uma geração que eu já não tenho... Há muitas referências que eu já não apanho. Muitas. Imagina o Padre Nuno. Mas se calhar... O Padre Nuno se calhar tem uma relação com o telemóvel diferente da minha, mas tudo o que é TikToks, Instagrams eu já não tenho há muito tempo. Nunca tive. TikTok nunca tive. Mas isso faz com que
muitas das piadas deles, pá, algumas eu ouvi falar de uma coisa, quer dizer, mas não. E para eles é uma coisa óbvia. Uhum. Isso também é interessante perceber que para mim, eu tenho mais 8 anos do que alguns deles, a maioria menos, e já sinto um generation gap, mas pronto. Boa, não é? É para me habituar, não é? Muito Isto não há obrigado. de ir embora. Não, só de piorar. Então, o padre Zé Miguel, ou Dom José Miguel, então imagina. Pois é. Tinha idade para ser pai deles. Mas pronto, às vezes faz-nos bem, não é tanto só pelas questões da geração, é mesmo às vezes até mesmo de cultura e de ambientes, não é? Faz-nos bem conhecer as pessoas, Sim. porque o Evangelho é universal, a linguagem do Evangelho chega a todos, e por isso até para o canal estar mais desimpedido, às vezes é bom conhecermos tanto quanto, mesmo que não seja assim, se calhar grande cultura ou uma coisa que te alimenta assim individual ou pessoalmente, mas pode ser muito eficaz para a missão, não é? Até mesmo para a tua reflexão pessoal, que é bom. Mas vais-te habituando, está descansado. Mas é giro porque eles depois já viram. O Padre Zé eu acho extraordinário, mas de facto tem mais 25 anos que eu, pá, ou mais. Sim. E por isso também para eles é uma diferença maior e pronto, é fácil relacionar-se com um padre novo. E então penso que um dia destes vem cá uns ter comigo, não melhor. Então, alguns já quiseram marcar conversas pessoais que não conseguimos ter lá na missão, e outros vêm cá só para conviver de bom ambiente e de quererem. Mas eles são aqui alguns daqui desta zona ou é tudo. Há um aqui de Cascais, outros de Bicesse, mas a maioria é Lisboa Sim, e fora. Sim, nada. Pronto, aqui o de Cascais já conhecia também. Pronto, e a sua semana, pá, Nuno? A semana passada tivemos cá a Carmo. Sim, foi esta semana, a 1ª de março vai ser a Semana Cáritas Nacional, e depois ela veio falar, a nossa razão foi um bocadinho por causa destas intempéries e ver como é que as pessoas que estão mais perto e têm esta missão assim imediata, como é que agiram, que necessidades é que podem ter ou não podem ter, e também conhecerem um bocadinho em primeira pessoa, assim, em voz direta, não é? Quem está lá, que é para não precisar de haver muitos filtros. Foi uma conversa muito interessante, até porque conheço a Carmo desde que vim para cá, somos bons amigos, e agora, à conta deste trabalho dela de estar o tempo todo em Lisboa e pronto, e sem horários, e como serviço da igreja, às vezes mesmo sem dias, às vezes nós, quando estamos juntos, não temos assim muito tempo para irmos pôr a conversa em dia. Então também foi bom aqui uma conversa assim, pessoal, de saber o que é que ela anda a fazer. Foi uma conversa, acho eu, muito bonita e muito interessante. E pronto, depois quando tu vais estar sozinho para a semana também, porque eu vou partir. Às vezes não pode haver problemas técnicos. Não... Sim, mas não te preocupes, que isto é só começar e gravar outra vez. Eu vou-te mostrar depois qual é que é o outro programa que ajuda a compilar as coisas. Se não gravas durante 3 horas, como nós já fizemos várias vezes, mas para a semana vais ver que há assim que é um misto, por um lado, em termos assim de cabeça, é mais tranquilo, porque não dá para fazer ginástica mental, portanto, estás cá e acabou. Portanto, não há... Falar de quê? Por exemplo, ainda hoje nós combinámos, olha, amanhã podes esperar a missa de tarde, sim, eu tenho sim. uma missa não sei o que mais. Então, acontecem sempre coisas imprevistas, não é? E nós organizamos e tentamos gerir a agenda e ajudamos mutuamente e mudamos as nossas coisas e tudo, porque conseguimos, estamos cá os dois, não é? Quando estás cá sozinho, Tem que me ver comigo. Tens que ver contigo, por isso não há hipótese, ou seja, não consegues estar em 2 sítios ao mesmo tempo, ou seja, por isso simplesmente dizes, estou numa missa. Não posso, não posso. Por isso, em termos de cabeça, em termos de jogos mentais, é muito mais fácil, ou seja, estás mais focado, por assim dizer, não é? Mas depois em termos, nos outros todos termos, é mais exigente, porque cai tudo sobre nós, num bom sentido, mas é bom, pelo menos assim uma semaninha só para exercitar, mas pronto, quando o demóniozinho também é muito tentador, por isso quando estamos cá sozinhos é quando acontece tudo, não é? Tu se calhar... Da outra vez o Padre não esteve fora, já tive com o Padre Nuno fora, já tive cá com o Padre Nuno fora, foi uma vez um casamento na Alemanha. Fui a Roma. Foi a Roma, foi com a essa paróquia. semana.
Pô, mas aí estava a contactar. Olha, o primeiro dia que estava em Roma, isto foi abaixo da eletricidade toda. Exatamente, sim, por isso. É essas coisas. Essas coisas que para mim eu tenho que resolver e se calhar já resolvi uma ou duas vezes, já sei como é que é. Tu vais, tu vais fazer. Exatamente. Assim. Mas em princípio vai acontecer, porque o Demóniozinho gosta de tentar e é sempre assim num dia. Mas é mais fácil porque é de segunda a sexta. Ou seja, não estou cá segunda-feira de manhã e estou cá sexta-feira à tarde. Por isso, na prática, são 3 dias fora Inteiros, sim. e dois meios dias. Mas pronto, para a semana vou ser eu que vou estar fora, depois és tu na outra a seguir semana. também do mesmo género. Mas pronto, foi uma semana intensa de muito trabalho, muitos atendimentos, funerais na mesma e outras coisas que tais, mas pronto, mas faz parte e agora está a começar a quaresma. E pronto. E vai arrancar. Ou seja, isto agora tu vais descansar, não sei, em setembro, talvez, que é quando começa o ano, quando começa o novo ano. Por isso, agora a tática que eu uso normalmente é pôr agora, pensar só agora até à Semana Santa. Mas agora, mentalmente, a única coisa que entra na tua cabeça, o resto fica na agenda, fica lá para trás. Na tua cabeça, a Semana Santa é quaresma, preparar a Semana Santa. E depois é a Páscoa. E depois, de repente, são as festas todas depois da Páscoa, até acabar o ano litúrgico, por assim dizer. Os grupos começam todos a acabar depois em junho. E depois o mindset aqui das férias, que para mim tem a ver com casamentos e batizados e preparações do ano. Para ti vai ter campos de férias, acampamentos, missões no estrangeiro e coisas. Não sei se já trataste do passaporte ou não. Não tratei, porque o meu acaba em julho e eu tenho que ter 6 meses depois de junho. Sim, mas podes ir lá já. Podes ir lá já. Depois posso, tenho de ir, mas não tenho tido muita oportunidade. Pois, podes marcar daqui a 3 meses, podes já marcar um dia assim para ir lá tranquilamente, uma conservatória qualquer. Mas pronto, mas é isso. Uma vez fui a Viseu, esqueceste o passaporte. Viseu passaporte. marcar o passaporte. E depois perdi o cartão de cidadão, então marquei também o cartão de cidadão. E cheguei a Viseu. E disse à senhora, primeiro estava o horário do passaporte. Então vamos lá ver o seu passaporte. Onde é que está o seu cartão de cidadão? E eu, não tenho, vou fazer a seguir. E ela, olha, não pode fazer o passaporte sem o cartão de cidadão. E eu, olha, mas eu vou fazer a seguir, não dá para trocar. Não, porque isso é com a minha colega. Eu, ok, portanto lá, com muito jeitinho, a senhora, ok, então vou fazer agora o cartão de cidadão. Onde é que está o seu código, não sei o quê, que receberam um e-mail? Não recebi. Então eu acho que no passaporte confirmei. Sim. No cartão de cidadão não confirmei. Sim. Uma coisa qualquer. E então eu pensei, eu vim a Viseu para nada. E preciso do passaporte e preciso do cartão de cidadão. E então, pronto, com muito... Bem, coitada da senhora. O problema era meu. Às vezes criticamos muito o sistema, mas ali... Sim, pronto. Sim, é teu. Confessa-te, sim. Mas a senhora que estava a berrar comigo e depois lá, muito gentilmente... aceitou ajudar-me. E bem. Mas olha que agora eu estou a ficar muito velho, mas a última vez que eu fui renovar o cartão de cidadão porque tinha acontecido qualquer coisa, eu... online? Não, porque foi roubar uma carteira, então tinha que ser, era assim com marcação, foi assim também um filme das coisas todas, mas depois ao chegar lá eu levava o passaporte, né, porque sempre que tinha que... Já me aconteceu 2 ou 3 vezes roubarem uma carteira e ficar sem os cartões. E nas outras alturas eu levava o passaporte ou a carta de condução, né? Neste caso um passaporte, que a carta de condução normalmente também estava na carteira, mas o que elas fizeram foi, não, isto agora nós temos biometria, por isso basta pôr aqui a sua cara, que nós sabemos que é o senhor. Por isso já não é preciso levar nada, ou seja, eles tiram-nos a fotografia, aparece logo os nossos dados e só imprimem. Mas pronto. Sim. Isto para dizer, há missões, férias, sim, temos que ver. Temos que ver quando é que cada um de nós consegue tirar férias, não é? Pois, isso vai ser a última coisa a pensar, mas pronto, vais ver. As férias, sabes como é que eu costumo dizer? Estou em Cascais, onde toda a gente quer vir de férias, por isso eu já cá estou durante o ano todo, só tenho que aproveitar só tenho que pôr o chip de férias e já cá estou, pronto, não preciso de viajar, não preciso de... É só desligar o telemóvel, mas também para mim é indiferente, se não atendo ou não atendo, tirar o relógio e pronto, estou de férias. Celebro missa todos os dias nas férias também. Exatamente. Por isso até é mais fácil não ter que ir encontrar um sítio, uma hora, já sei quais é o sítio e a hora, não preciso levar nada, não preciso me preocupar com nada nem com ninguém. Tu vais ver que depois nas férias
vais ter sempre cá gente de Cascais, como é óbvio, que as pessoas não vão todas de férias os meses todos, mas vais ter sempre muita gente de fora. Vais ter muitos espanhóis, muitos italianos, muitos. Agora nós não celebramos missa em inglês, mas pronto, mas também lá na missa em inglês tinhas também gente de todo lado, por isso tem também um tom de férias aqui na paróquia, por isso também não fico já angustiado por não teres férias de carnaval, não teres férias de Páscoa, não teres férias de verão, nem ter férias. É a primeira vez que não tens essas férias todas, não é? É verdade, é verdade. Estive mal habituado a minha vida Tiveste toda. mal habituado, como eu também tive, como nós todos tivemos. Mas pronto, então estamos a habituar. Esta também vai ser a tua primeira quaresma de padre. De padre, é Vai ser a tua primeira celebração de cinzas. Exatamente. Eu hoje, quando fui impor as cinzas, apercebi-me que não tinha visto como é que era a celebração. É difícil. Não, portanto, eu estava a pensar, onde estávamos a falar se era na fronte, se era não sei o quê, na testa, na cabeça e tal. Mas é o quê? Eu faço uma cruz, meto só o pó, o que é que eu digo? Fiz o que achei. Também estava lá a meio metro de ti, por isso também. E foi tantas das cabeças que tu também podias ir. Fui treinando, fui fazendo várias coisas diferentes. Sim. Uns faziam um smile, outros faziam... Parvo. Boa. Então hoje vamos ao tema, vamos apresentar ou vamos conversar um bocadinho a partir desta mensagem da Quaresma. Depois no final eu tenho uma pergunta para te fazer, a ver se ainda temos tempo, que era... E depois digo no final. Está bem. Então vá. Então eu vou só começar com um tema, que é, eu estava a chegar à internet hoje para ler as cartas e para imprimir, e vou ler uma que diz mensagem do Canto Patriarca, mensagem do Cardeal Patriarca de Lisboa para a Quaresma. 2025. Eu nem reparei. Que é que aparece? Não. Então. Eu nem reparei. Foi logo a primeira que me apareceu. Claro. Eu nem reparei que o título diz Cardeal Patriarca e o nosso não é Cardeal Patriarca. E começa assim. Tem aqui a data de 2007, mas eu não reparei. Na sua mensagem para a Quaresma, o Santo Padre Bento XVI convida os cristãos, não sei o que é. Mas porquê que vai citar o... Bento XVI? Bem, eu gosto de Bento XVI, mas porquê é que o Dom Rui não... Isto é um rasgo... Muito depois começa a ver Quaresma, tempo eucarístico. E olha, depois percebi que era 2007, isto é do José Policarpo. Mas achei interessante, achei um bocadinho providencial. Quaresma, tempo eucarístico, nós estávamos aqui a pedir às pessoas para vir para a nossa adoração perpétua. Olha, esqueci-me de falar nisso na missa de manhã. Pronto, e então achei... Pronto, a Quaresma é um bom tempo para começar a adoração eucarística, segundo o Papa Bento XVI e segundo o nosso antigo Cardeal Patriarca. A ver. Pronto, fica aqui a indicação. Agora voltamos ao Papa. Não, é quando eu fui também para a mensagem da Patriarca no computador, no telemóvel, apareceu logo o link, eu li pelo telemóvel, mas agora para imprimir, aquela que me apareceu foi 2025. E leu essa? Sido... Não, porque eu vi logo que não era, eu vi, pelo tema vi que não era, como já tinha lido pelo telemóvel. É só para ter aqui os papelinhos para tomar notas e para riscar e citar. Eu acho que foi a carta do Patriarca de todas. Não queres começar pelo Papa? Que Vamos é mais... começar pelo Papa, pode ser. Só por uma questão... De hierarquia. Sim. Primos inter pares. Também podes dizer exatamente isso do Papa Leão agora. Foi a primeira mensagem... Não. Acho que já me surpreendi mais com o Papa. Não foi a mensagem da Quaresma a melhor do Papa, do Papa Leão. Até agora foi de longe a melhor. Sim. É verdade. Mesmo não me tenha surpreendido, mas é de longe a melhor. Então, e o que é que retiveste, o que é que gostavas de sublinhar para nós também depois termos desejo de ler por nós essa mensagem? Então, o Papa diz coisas muito normais. A mensagem de Quaresma não dá para inventar muito, não é? Mas o tema é escutar e jejuar, duas palavras-chave para a Quaresma. Quaresma como tempo de conversão, é relembrar. Mas começa logo com um tema essencial que eu acho que nos ajuda, que é sobre, às vezes podemos dispersar com as propostas do jejum, oração e esmola, e o Papa diz: a Quaresma é um tempo em que a Igreja nos convida a recolocar o mistério de Deus no centro da nossa vida. Isto é isto. E por isso é que nós tiramos outras coisas, mas é para recolocar Deus no centro. Para que a nossa fé ganhe novo impulso e o coração não se perca entre as inquietações e as distrações do cotidiano. Pronto. Ainda bem que as pessoas só vão ouvir isto amanhã, porque eu devo dizer isto hoje na missa das cinzas. Mas pronto, acho que é bom também percebemos que a Quaresma é este dom que Deus nos dá, que a Igreja nos oferece para irmos ao deserto e escutarmos e colocarmos Deus no centro.
Por isso é que fazemos tudo o resto, e por isso é que tem os 40 dias, e por isso é que... Mas vamos com Jesus ao deserto, não é? Depois, outra coisa interessante é que o tema da escutar, pensamos, escutar, eu lembro-me só logo de Padre Filipe de Caparito que dizia obediência é escuta, obaudir, escutar, obediência, escutar a palavra de Deus, ser obediente, praticar, ok? Mas o Papa Leão, agora estou com o Papa Bento na cabeça, o Papa Leão diz, quando dá um exemplo da escuta, é um exemplo em que Deus escuta, e não é um exemplo em que o homem escuta Deus. Que é o exemplo de Moisés na sarça ardente. Eu bem vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Portanto, e depois mais à frente diz, entrar nesta exposição, obviamente fala da escuta, de nós escutar a Deus, mas entrar nesta disposição interior de receptividade significa deixar-se instruir hoje por Deus para escutar como Ele. Isto é muito interessante. Depois fala aqui uma parte dos pobres, portanto, que o Papa Leão também já nos tem habituado, mas de escutar como Ele. Nós escutamos como Deus escutou a opressão do povo. Não é? Também aqui há um lado de escutar o irmão, escutar o grito do oprimido. Que é uma lógica, aqui sim, que eu acho que é um bocadinho rasgo pouco comum neste tema quaresmal. Para não dizer alguma coisa sobre... Não, também aqui disseste logo o grau 2, eu fiquei pelo grau 1, que é o escutar e dando atenção à palavra de Deus, não é? E à palavra de Deus no meio de tantas outros ruídos ou tantas outras coisas, e por isso mesmo nessas nossas circunstâncias, mesmo no mundo que vivemos, o nosso mundo, né? as nossas pessoas, as nossas circunstâncias, perceber aí a palavra de Deus. E por isso dar uma particular atenção à palavra de Deus ipsi, né? Da Sagrada Escritura, na oração, mas depois também ser capaz de ver o que é que Deus nos vai dirigindo até pelas necessidades dos outros. Nós não estamos indiferentes aos outros porque Deus nos fala através dos outros. Sim. Depois a outra palavra é jejuar. E o Papa Leão mais à frente vai falar do jejum, das palavras, já vamos aí, mas eu acho que facilmente é um dos temas que nós espiritualizamos muito, não é? Acho que pronto. Eu acho que devemos espiritualizar a partir da prática concreta. Exatamente. Ou seja, ao experimentar a prática concreta, ver o que é que isso nos desperta no espírito para depois conduzirmos bem o espírito. Ficarmos só na espiritualização ou espiritualização sem pôr em prática, são os treinadores de bancada, são os geógrafos de sofá, não é? São os entendidos em todas as coisas, não é? Sim. Porque eu acho que uma coisa ótima da Quaresma é cada um também poder fazer os seus propósitos, não é? E fazer propósitos adequados à pessoa. Isso são coisas que uma pessoa, acho eu, que se conhece bem, há de fazer coisas muito específicas e muito... Quer dizer, não há de ser só jejuar uma refeição, dar uma esmola não sei o quê e rezar mais um terço, não é? Mas o primeiro lugar é esse, não é? É jejuar. E o Papa diz... pronto, o jejum é um exercício ascético. A abstinência de alimentos é um exercício ascético muito antigo e insubstituível no caminho da conversão. E porque implica o corpo, torna mais evidente aquilo que temos fome. Portanto, há um lado até muito carnal que se calhar também nesta Quaresma pode ser bom revisitarmos. Porque eu encontro no meu coração muitas coisas que preciso dar esmola, preciso de dar aos outros, ou de jejuar, etc. Mas isso são coisas que lá está, culpado no dia, não é? Vem desta experiência de primária, só depois secundária as outras. Sim, até diz, depois continua a citação daquilo que tu disseste, não é? É útil, não é? Portanto, depois disto, não é? É útil para discernir e ordenar os apetites, entre aspas, para manter vigilante a fome e a sede de justiça, subtraindo-a à resignação e instruindo-a a fim de se tornar oração e responsabilidade para com o próximo. Por isso, a partir desse jejum físico, a partir desse jejum material, não só posso ir ordenando aquilo que eu julgava e em alguma ótica são de facto as nossas necessidades primárias, não é? Primeiras, mas posso ordená-las, não é?
e ao mesmo tempo, ao ver-me carente dessas necessidades básicas, abrir-me àquelas necessidades também básicas dos meus irmãos, não é? E não ficar indiferente. Na prática, se eu em tese, a minha avózinha, sempre que nós chegámos lá a casa e dizia: "Oh, avó, estou cheio de fome", ela dá-nos logo o ralhete: "Dá graças a Deus por não saberes o que é fome, o que tu tens é apetite", não é? E ela dizia aquilo porque ela, porventura, sentiu fome ou sentiu pessoas a passar fome, não é? Por isso, quando nós experimentamos isso também na nossa carne, olhamos para os outros também de uma maneira, podemos olhar para os outros de uma maneira diferente, de uma maneira distinta, não é? Não só nos ordena os apetites, É verdade. como também Abre o nos olhar. abre os olhos aos outros. Sim, talvez até uma coisa assim perfeita fosse alguém jejuar de uma refeição e oferecer essa refeição a alguém, não é? Isso seria uma síntese, não é? Do que é isto de eu encontrar no meu coração, pronto, eu esvaziar-me, abrir espaço e oferecer isso a uma outra pessoa, não é? Uhum, uhum. Mas pronto, mas depois de facto o Papa assim, espiritualiza pronto, este jejum e diz, o Papa Francisco, eu lembro, dizia também muito isto, falava muito da maldicência nas comunidades, e agora o Papa Leão que queria-nos convidar a uma forma de abstinência muito concreta e frequentemente pouco apreciada, que é a abstinência de palavras que atingem e ferem o nosso próximo. Desarmar a linguagem, renunciar às palavras mordazes, ao juízo temerário, a falar mal de quem está ausente e não se pode defender, as calúnias. Isto é um jejum fundamental que todos precisamos de fazer, não é? Claro, mas não é um jejum de coisas, de necessidades primárias. Não é. Mas sim, mas é um jejum para os outros. Há aqui eu acho que podes citar esse Santo Agostinho, que eu acho que é Sim. ele também tem Aqui. sempre É muito bom. Sim, e que faz essa transição, não é? Daquilo que é fome, daquilo que é jejum, para a fome e sede de justiça, e depois é a partir de alavancar também nesta citação muito clara e bonita e profunda de Santo Agostinho, que depois o Papa sugere esse jejum de palavras. Mas foi também... Eu quase quis tirar um screenshot para depois ler também durante a homilia, mas depois quando começo a falar e depois nunca sei bem para onde é que vou, então esqueci-me de passar por aqui. Mas o Santo Agostinho, citado pelo Papa Leão nesta mensagem para a Quaresma, diz... vê lá qual é que é a citação, diz aonde? Diz na A Utilidade do Jejum 1.1. Tem um livro que é a Utilidade do Jejum. É engraçado. Olha, temos Estamos que aqui a ir à recomendar. procura, sim. Deve ser fácil de encontrar na internet. Então, ao longo da vida terrena, cabe aos homens ter fome e sede de justiça. Mas ser saciados dessa fome e sede de justiça, digo eu, pertence à outra vida. Isto é muito bom. Os anjos saciam-se deste pão, deste alimento. Os homens, pelo contrário, sentem fome dele, estão inclinados ao seu desejo. Esta inclinação ao desejo dilata a alma, aumentando a sua capacidade. Esta inclinação ao desejo de ser saciado de justiça, né, dilata a alma, aumentando a sua capacidade, a capacidade da alma de ser saciada. E por isso é que diz, compreendido neste sentido, o jejum permite-nos não só disciplinar o desejo, purificá-lo, torná-lo mais livre, mas também ampliá-lo, de tal modo que se volte para Deus e se oriente para agir o bem. Pronto, este é o caminho, se quisermos, o caminho interior, um caminho espiritual e também natural do jejum. Do jejum quaresmal, do jejum, não o jejum intermitente, não o jejum por outros motivos que seja, né? mas este... Sim, mas eu agora também a acompanhar pessoas é fácil, ou seja, as pessoas gostam de muitas ideias, às vezes muito criativas sobre o que rezar, ou o que fazer, ou o que jejuar. Mas também para quem nos ouve, não é? Se eu tenho um pecado muito concreto, muito frequente, esse é o melhor jejum que eu posso fazer, não é? Portanto, se jejuar é para me centrar a vida em Deus, para eu colocar Deus como centro da minha vida, então obviamente que tirar o pecado é que será o mais importante. Sobretudo quando são assim coisas frequentes, não é? Coisas que eu tendo a cair. E pronto, acho que isso é sempre uma coisa boa para lembrar. Porque não é fácil. O mais fácil é eu escolher coisas que
que não me custam tanto, mesmo que sejam aparentemente, exteriormente, muito difíceis, mas é mais difícil às vezes parar um pecado meu do que rezar mais, ou do que comer menos, ou o que for. É verdade. E depois termina com a parte dos juntos. É verdade. Então, escutar, jejuar, né? Juntos. E esta dimensão comunitária na Quaresma, da escuta da palavra e da prática do jejum, pode ser, de facto, muito fecunda. Porque uma das coisas... um dos sentidos que a Igreja dá, ou que nós podemos experimentar na vida da Igreja, destes 2 dias por ano, não é? Que nem chega a 1% do nosso tempo, não é? De jejuarmos uma refeição, ou de nos abster-nos aí durante as sextas-feiras, durante mais dias, não é? Da carne, não é para um caminho individual. Não é porque me custa muito ou vai ser muito frutuoso por si só não comer carne, ou não comer doce, ou não beber refrigerantes, ou o que quer que seja. Não é? É porque fazemos este caminho juntos. É porque no mesmo corpo, que é a Igreja, há uma opção que não limita em nada a nossa liberdade. Claro que não é um cumprimento absolutamente estrito, até porque o jejum é dispensado às pessoas por razões de saúde, até mesmo por razões de ofício, né? Se há uma pessoa que trabalha e que precisa de se alimentar porque se não cai para o lado, porque está a desgastar muitas energias, a pessoa tem que comer, não é? Não há, e a Igreja não prevê isso, não é? As pessoas menores de idade não são obrigadas, não é? A esse jejum. As pessoas com diabéticas e coisas tais que têm que comer, com certeza que não se lhes aplica de uma maneira tão estrita ou tão rigorosa o jejum. Mas há uma participação comunitária nessa nossa escolha livre. Para mim, é a mesma coisa que, olha, juntamos todos, o Papa Francisco dizia muitas vezes isso, olha, vamos unir-nos todos numa jornada de jejum e oração, e por isso, hoje vamos todos rezar 3 Ave-Marias. Se calhar, 3 Ave-Marias está bem, isso eu faço todos os dias, mas não é por mim, é porque todos nós, como Igreja, estamos a rezar as 3 Ave-Marias. As 3 Ave-Marias são um ato gratuito, são um ato livre, e juntadas a todas as 3 Ave-Marias de toda a Igreja, esse é que é o poder. Por isso, perceber que não estamos sós nesse caminho, e que a nossa própria saudável e livre exigência também produz bons frutos para todo o corpo. Por isso, mesmo que os propósitos sejam, e bem, né, o mais pessoais e individuais possíveis, não temos que dizer a ninguém, não temos que mostrar, não temos que ter ali um calendário para ver se estamos a fazer as coisas ou não, não é? Não é para vermos se nos esforçamos o suficiente ou se conseguimos cumprir aquilo que nos propomos, não é? Tem este efeito também comunitário de todos. Eu só destaco as últimas palavras aqui, antes do abençoo-vos, que é a civilização do amor. Esta expressão que volta, penso que começou o Papa Paulo VI, depois João Paulo II, de construindo esta civilização do amor. Portanto, também achei bonito o Papa falar isso bem, voltar a trazer o tema, mas falar disso agora para a Quaresma, através da escuta e do jejum. Então, queres ler a mensagem do Cardeal Patriarca ou do Patriarca? Pode ser só do Patriarca. Boa, deste ano. Que, como ia dizer há bocado, eu acho que é dos que eu li, assim, o melhor texto do Patriarca de Lisboa. Até, pelo menos pareceu-me, do que tem a ver com a sensibilidade de cada um. Sim, e também não lês todos os textos, e às vezes quando lês também lês um bocado na diagonal, só para saber, assim, mas sim, e mesmo sendo um texto, como há bocadinho estava a dizer do Papa, pronto, à partida não vai trazer nada de novo, achei um bom texto. Aliás, sim, mandei-o para as pessoas, achei um bom texto, fala sobre muita coisa, fala sobre discernimento, fala sobre a importância de estarmos atentos à voz de Deus. Mas então chama-se Com Jesus, Aprender a Viver na Luz. Pronto, não sei se este é mais o último tema. Mas tem assim... Começa também no princípio, a introdução também fala um bocadinho com isso, não é?
se estamos mais perto de Jesus, que é a luz, às vezes podemos, Sim, diz aqui no se andamos fim, nas trevas exatamente, também podemos estar exatamente. assim mais cegos, mas é uma luz que salva, que cura, que liberta, mesmo que às vezes possa parecer que nos está a cegar, não é? Ou seja, começa com essa parte da luz e termina também com essa parte da luz, e depois lá no meio, lá fala mais sobre o discernimento Exatamente. E sobre o analfabetismo. espiritual e humano, ou humano e espiritual. Mas força, já que te chamou tanta atenção, diz lá. Não, só. Então, primeiro, a Quaresma convida a retirar-se com Cristo. Uhum, Portanto, irmos ao deserto. Jesus que vai e diz: Vem comigo, não é? Portanto, já aqui uma escolha de eu aceito ir ou não aceito ir para o deserto, não é? uhum, Portanto, o deserto que não me é natural, o deserto que vai ser árido, o deserto que vai ser duro, mas então, para eu fazer um esforço destes, eu preciso de perceber porque é que eu quero ir para o deserto. E diz o patriarca, não para fugir ao mundo, mas para reencontrar o mundo na verdade. Criar espaço interior para estar na presença de Deus e deixar que a sua palavra nos habite. E depois diz que eu acho que isto é relevante. Viver a Quaresma é por isso uma escolha espiritual clara. Pronto, o domingo passado eu falei muito sobre a escolha e sobre escolhermos. E talvez por isso também me tenha marcado, mas temos de escolher entrar na Quaresma, não é? Facilmente adiamos a entrada na Quaresma, temos umas penitências, umas coisas, mas temos que entrar a sério. uhum. Mas porquê? Depois diz o patriarca, não se trata de um tempo de tristeza, mas é um tempo de verdade. Deus, eu vou para o deserto para me encontrar também a mim. Para encontrar quem, não no sentido autocentrado de umas outras espiritualidades que podiam ser confundidas, mas um tempo de verdade sobre quem eu sou e vou com Jesus, que é Ele que revela quem eu sou. Uhum. Mas aí, de facto, como o padre não estava a dizer, esta luz do encontro com Jesus, de facto, pode ferir quem não está habituado, mas é uma luz que salva, porque ilumina, cura e liberta. Mas depois é que entra, de facto, no analfabetismo. Então fala lá dos analfabetos. Os analfabetos. Então, o Sr. Patriarca diz que como nós temos pouco... Paramos pouco, somos um mundo muito agitado, com muita... não temos capacidade de dar nome ao que vivemos, às nossas emoções, ao que pensamos, ao discernir o que há na nossa vida, no nosso coração, e por isso somos analfabetos humanos e espirituais e vulneráveis à manipulação das nossas emoções, não é? Pelas ideologias e das expressões dos outros. Sim, isso pode criar uma fratura profunda, como diz o patriarca, não é? Em que o que a pessoa sente não coincide com o que faz, não é? O Sim, que pensa não orienta o que escolhe, o que vive não encontra sentido, não é? E o ser humano parece que se torna um estranho de si mesmo, porque as coisas exatamente. não vive fragmentado, reativo, vulnerável, manipulável, não é? E por isso é que é tão importante, não é? Haver este analfabetismo, a vencer, é uma palavra estranha, que eu disse hoje na homilia, pensei, de certeza que o Patriarca não usou esta palavra, porque esta palavra é indizível, só não fica bem na comunicação oral, mas pronto, mas nós Está aqui precisamos escrita. está É uma mensagem escrito assim, escrita. exatamente. Mas sim, mas precisamos de uma certa alfabetização. Alfabetização. Sim. Pronto, mas acho interessante o Sr. Draca depois diz: se não possuímos a gramática interior, esta maneira de falar, esta linguagem interior para compreender o que vivemos e o que nos acontece, como poderemos resistir à tentação aparentemente razoável de transformar pedras em pão para saciar uma fome imediata? Portanto, temos que aprender a gramática interior. E então, o outro tema é a Quaresma como tempo de alfabetização espiritual. Sim, mas antes de ficar aqui já um pré-aviso, que nós também próprios não Pois. sabemos dizer o que é, não é? Tendo em conta isso, não é? São promovidos 4 encontros em diferentes pontos da Diocese que conjugarão oração e reflexão precisamente sobre as tentações que hoje mais desafiam a fé. A fé, a família, os jovens e a igreja. Mas se calhar vai ser uma pessoa por cada um destes, Sim, não sei. fé, a São família, 4. os jovens e a própria igreja, sim. Ou seja, se calhar é uma coisa parecida com os catequeses quaresmais, que no tempo Se deles calhar. existiam, sob diversos moldes, não é? Sim. E Conhecendo agora, o patriarca é capaz de ser também um momento de querer sondar os quatro zonas da Diocese sobre estes temas. Preocupações e assim, sim. uma espécie de fórum
Sim, a ver. partilha. Conjugarão oração e reflexão. Pois. Agora é ver o que é que já estava mais ou menos preparado nas visitas pastorais ou outras coisas parecidas, né? E por esta preocupação a ser também respondida, por assim dizer. E depois termina ou continua? Continua com a alfabetização espiritual. Aqui eu destaco estas coisas, tenho que falar disso também às vezes nas homilias, mas a importância de nós lermos bons livros e de termos bons exemplos até de santos, boas biografias de santos, porque um santo está atento ao seu coração e por isso como é que Deus passa lá, não é? E por isso também pode ser um bom desafio para esta quaresma, ler, para quem não está habituado, ler um bom livro espiritual. As biografias por norma são fáceis de ler e pronto, mas então apresenta este tempo como um tempo precioso e necessário em que aprendemos a dar nome ao que nos habita, à sede de sentido, ao medo, à fragilidade, à esperança, à fome de amor e de verdade, e por isso aprendermos os sinais dos tempos e os movimentos do coração. Deixamos que a luz de Deus atravesse as zonas feridas da nossa história pessoal, da nossa vida familiar, da nossa sociedade. E pronto, portanto, aprendermos a ler o nosso coração, a discernir, no fundo. A ouvir Deus a passar. Sim. Depois continua a dizer acerca dos exercícios espirituais próprios da quaresma, né? De como a oração educa o coração para a escuta, como o jejum nos liberta das dependências que obscurecem o olhar, como a caridade nos abre à verdade do outro e cura o fechamento egoísta, né? E termina a dizer, não são gestos formais, mas exercícios espirituais que nos devolvem a unidade interior e nos reconstroem como pessoas livres. Ele aqui também, como faz em todas as mensagens da quaresma, como é tradicional, apresenta qual é que é a finalidade da nossa renúncia quaresmal. E pronto, este ano será destinado a pessoas e instituições afetadas pelas tempestades que assolaram Portugal, e o apoio será coordenado pela Caritas Diocesana de Lisboa. Por isso, na prática, a oferta será para a Caritas Diocesana de Lisboa para aplicar nesta finalidade. E é bom também sermos um bocadinho alfabetizados, não é? Daqui a, não sei, 2 semanas, se calhar já não vai aparecer mais nas notícias, mas é quando as coisas todas começam a apertar, a ter que se reconstruir, mas já ninguém quer saber, por isso já toda a gente se esqueceu, cada um trata de si, não é? E a Caritas, e não só, mas pronto, mas a Caritas tem este caráter eclesial, não é? Como a Carmo disse, não é? Mas sem desmerecer quem quer que seja, nem nenhuma outra instituição, nem poder público, não é? Mas a dizer, são os primeiros a chegar, os últimos a sair, e é um bocadinho isso, ou seja, é ficar lá até ao fim, e para isso é preciso estes meios, e por isso a finalidade da nossa renúncia quaresmal será a Caritas Diocesana de Lisboa para esta finalidade. Que só agora até, acho eu, qualquer pessoa que já fez obras em casa sabe que demora o tempo para construir, para ter lá o empreiteiro, para fazer o orçamento, para os senhores para trabalharem, para fazerem, para acontecerem. Então, por isso é normal que as coisas não estejam resolvidas agora numa semana ou em 15 dias, não é? Por isso esperemos que até ao inverno, que é quando começar a chover outra vez, não é? Ou mais dificilmente, que as coisas já estejam aí sim um bocadinho mais resolvidas. Mas pronto, mas mesmo a parte dos trabalhos, das empresas, do ganha-pão, vamos ver como é que vai ser, mas aqueles que estão lá no terreno, se precisarem, se contarem com esta nossa pequenina, mas graciosa ajuda, com certeza que o Nosso Senhor há de multiplicar. E pronto, depois termina a dizer que a quaresma não é um tempo de perfeição, mas de caminho, por isso não exige respostas imediatas, mas disponibilidade para caminhar da sombra para a luz, da dispersão para a unidade, do medo para a confiança. Por isso é isso mesmo, ou seja, nós não temos que ter os propósitos todos bem assinalados nas primeiras horas da quaresma, mas precisamos desde o primeiro dia da quaresma fazer dar passo a passo, e depois o Nosso Senhor também nos há de conduzir, ou nos há de reerguer se porventura a gente cair ou se enganar pelo caminho. Sim? Sim. Então, sim. Não, tinha uma pergunta. Tenho uma pergunta simples. Eu também tenho uma para o depois. Espero que não seja a mesma. Não vale copiar. Não, eu tenho aqui escrita. Ah, é? Então eu não escrevi, mas está na minha cabeça, então eu digo-te o primeiro.
várias vezes quando leio as mensagens, principalmente para a Quaresma, que vem do Papa e do Bispo e todos, e mesmo às vezes também do Natal e tudo, penso, então, e se tu fizesses uma mensagem para a Quaresma para a paróquia, não é? Pensavas em quê? Ou seja, qual é que era a estrutura mental, não é? Não é dizer a mensagem propriamente dita, ou seja, porque isso exige reflexão, oração e tudo, mas para que é que serve isto? Não é? Para que é que, qual é que é o que é que o Bispo, o que é que o Papa está a olhar para nós, está a olhar para este tempo da Quaresma, está a olhar para a Igreja, e o que é que pensas? Ele que não nos conhece pessoalmente, não é? Porque é que faz uma mensagem para a Quaresma? Qual é que é? Se eu agora dissesse, olha, tens que escrever uma mensagem para a Quaresma daqui para a paróquia para sair na folha informativa de domingo, não é? Qual é que era a esquadria mental para depois, a partir de um texto, a partir de um tema de atualidade, a partir do que quer que seja, guiaria a tua reflexão? Eu não sei se conseguiria fazer uma distinção muito grande entre isso e uma homilia. Porque talvez nas homilias, obviamente também partimos de um texto, mas sobretudo quando eu estava a rezar, por exemplo, a homilia de hoje, na quarta-feira de cinzas, é um bocadinho programática também do que é Quaresma e pontos-chave para nós rezarmos e para nós vermos e talvez o que vamos dizendo nestes dias a preparar as pessoas também para entrar na Quaresma, eu acho que não fugiria muito daí. Mas pronto, eu acho que a Quaresma, não sei se o Advento é igual, não dá para fugir assim tanto, não é? Portanto, sim. Claramente determinado que é a estrutura da Quaresma, que tem uma linguagem própria da Quaresma, os exercícios próprios da Quaresma, não é? E a mensagem depois, a finalidade era para ajudar, estimular cada um todo, a viver assim com soundbite, com soundbites teriam de estar lá, mas estou a fazer esta pergunta não é porque eu sei, porque eu também às vezes pergunto e não sei a resposta. Não? Eu acho que a Quaresma, todos os tempos são assim. A Quaresma, sim, todos os tempos são assim, mas a Quaresma é uma vivência radical do que eu devo viver o ano todo, não é? O Advento é assim, o Natal é assim, a Páscoa é assim, mas a minha vida é uma Quaresma. A minha vida é uma peregrinação no deserto, a minha vida sou apátrida, não é? E por isso eu acho que recentrar nesta ideia de deserto, de escuta, de libertação, coisas fundamentais e depois na prática das coisas concretas será o mais importante. E aí eu acho que este domingo também será fundamental para isso, não é? Este domingo, Jesus no deserto, acho que também será um bocadinho programático para as pessoas. O que é a Quaresma? Como é que se vai ou não vai? Muito bem. E qual é que era a pergunta que tu tinhas? A pergunta não é minha, chegou-me dos nossos muitos avisos de tema. Sim, mas que eu não chegou-me pessoalmente, mas não é, eu achei que não precisávamos fazer um tema inteiro sobre ela. Sim, então ficar assim. Mas a pergunta era agora para a Quaresma, uma das grandes coisas a fazer é a confissão. E a comunhão e a vida sacramental, etc. Faz parte dos preceitos da Igreja. Confessar-se ao menos uma vez por ano para a altura da Páscoa. Mas as pessoas que, por alguma razão, não comungam, não se confessam, o que é que os padres propõem fazer? Sim. A minha proposta é tentar alargar aquilo que é a vivência dos outros sacramentos, nomeadamente os sacramentos do sacramento assim mais cotidiano, que é o sacramento da Eucaristia, e tentar fazer ali uma transposição, uma analogia para aquilo que depois é a celebração do sacramento da confissão. O sacramento da confissão começa por uma contrição, um arrependimento, uma consciência dos pecados diante de Deus, diante de Jesus, na nossa consciência, mas depois também, com certeza, naquilo que é o alimento da palavra de Deus. Mesmo sendo uma confissão individual, há sempre ali uma expressão da Sagrada Escritura, né, que pode servir também de luz para esse exame de consciência e para essa postura diante do sacramento e da graça sacramental. E depois, na missa, todos rezam.
Todos dizem amém, todos participam na missa, todos sabem, não é? Todos rezam a palavra de Deus, todos dão graças a Deus, não é? Se associam à oferta de Jesus por todos nós, não é? A única coisa que deixam de fazer, que não fazem, é a chamada comunhão sacramental. Podem-na fazer como uma comunhão espiritual, podem-na fazer até para não... que é mais importante do que parece a comunhão espiritual, é para não nós somos pessoas de hábitos, né? Somos longe da vista, longe do coração, e por isso, se nós nos habituamos a ir à missa sem comungar e achamos que aquilo faz parte, o demóniozinho cá tem muitos mais canais para nos dizer não vale a pena ir à missa. Por isso, a comunhão espiritual, como manter em nós esta fome, este desejo e esta certeza, né, da importância da comunhão, com certeza que é ali sempre uma red flag boa, né, para... que nos vai incomodando no bom sentido, né? Por isso, levando isto para a confissão sacramental, eu diria que pode haver uma conversa em que há essa confissão, por assim dizer, esse exame de consciência verbal sobre as faltas, sobre os pecados, e depois o padre poder ter essa abertura também para ajudar, para aconselhar, né? E depois, no final, ambos fazerem uma oração de como é que se diz, de pedir perdão a Nosso Senhor, e uma oração também de humilde ação de graças por ele não estar preso, né, a instrumentos ou a linguagens, e poder manifestar o seu amor e a sua cura, qualquer que seja a forma, e ao mesmo tempo continuar a manter ali a chama acesa, no sentido de dizer, atenção, que isto também é muito importante, e por isso não deixem de rezar esta vossa situação, não deixem de pedir a Nosso Senhor luz, paz, discernimento, para saberem o que é que estão a fazer. Por isso, na prática, pode haver, aquilo que eu costumo dizer às pessoas que estão nesse estado, é dizer, olha, vocês aproximem-se do Senhor Padre e a dizer, olha, eu gostava de me confessar sabendo que eu não posso receber a absolvição sacramental por causa disto, mas gostava que me ouvisse, se tivesse tempo para me ouvir, e que me pudesse aconselhar e que pudesse ajudar, e porventura até rezar comigo para... E podem fazer isto em qualquer padre. Duvido, a não ser que seja um padre que esteja ali a tabela a 30 segundos e diga, olha, hoje não, mas venha cá amanhã, porque hoje eu estou aqui só a despachar serviço, a dar absolvições expresso para mais pessoas estarem em estado de graça na Páscoa, não é? Mas não tenho dúvidas nenhumas que 99% dos padres, em 99% do tempo, diz que sim. O único problema é quando a pessoa não diz isto no princípio, não é? E o padre depois fica cá meio que eu se calhar estou aqui a fazer uma coisa e que estou a induzir a pessoa em erro, estou a isto ou aquilo ou aquilo outro. Mas se a pessoa se apresentar desta forma e pedir ajuda, com certeza que pode fazer essa experiência. Aliás, nós podemos fazer também, mesmo comunitariamente, nós às vezes não temos assim muito tempo, porque temos outras prioridades, né? Mas poder haver chamadas celebrações penitenciais comunitárias, né? em que não há a confissão dos pecados propriamente dito, mas há essa oração individual, centrada na palavra de Deus, uma oração comunitária, de poder experimentar a misericórdia de Deus, que se manifesta de muitas formas. A sacramental, por excelência, é nestes sacramentos da cura, particularmente o sacramento da reconciliação, mas não se esgota aí, não se esgota aí. Assim como a nossa comunhão na Igreja com Jesus não se esgota na missa. Não estou a tirar importância nenhuma à missa, antes pelo contrário. Não há melhor e não há mais completo, porque a obra não é nossa, é de Jesus. Mas nós temos muitos outros lugares e muitas outras linguagens onde essa comunhão com Deus se pode manifestar e pode crescer. Mas eu diria isso. Eu diria fazer a confissão, por assim dizer, mas não receber a absolvição sacramental. É mais ou menos como vou à missa e participo na missa sempre, não recebo a comunhão sacramental. Mas recebo a comunhão espiritual, sim, recebo também, ou faço também uma oração, até mesmo com o padre, uma oração também de perdão, de arrependimento e também de ação de graças pela sua misericórdia. Diria isso. Mas atenção que as confissões no tempo da Quaresma são de facto confissões mais express, não são tanto direções espirituais, porque senão não há tempo mesmo. Por isso eu aconselhava essas pessoas a não esperarem só pela Páscoa
mas a poderem fazer isso ao longo do ano e naturalmente, quase como se fosse uma direção espiritual, porque a confissão, na prática, é acusar-me de uma forma direta, simples, não é preciso explicar nada, não é preciso... os padres não... Idealmente. Sim, não é preciso. Em tese, os padres já ouviram tudo e mais alguma coisa, já fizeram tudo e mais alguma coisa, por isso não é preciso justificar-se, não é preciso enquadrar, não é... Tese, não é? Por isso é confessar os pecados e receber a absolvição. E pronto, e depois se houver assim alguma coisa que o padre e a pessoa penitente também esteja aberta a isso, pode haver assim uma conversa, uma ajuda, um reminder sobre uma coisa qualquer e pronto. Mas na Quaresma as confissões têm mais esse tom porque mais pessoas e bem se aproximam desta graça sacramental. Então vá. Mais alguma coisa? Não há mais perguntas nenhumas? Então, uma Santa Quaresma para todos, não é? De escutar e jejuar, não é? E aprender a viver na luz de Jesus. Convido-vos mais uma vez, ou convidamos mais uma vez, assim de uma forma ainda mais objetiva, a lermos e a rezarmos e a retirarmos para nós também uma outra ideia, uma outra palavra destas mensagens dos nossos pastores, para nos estimularem também a viver melhor este tempo santo da Quaresma. Vamos a isso. Vamos